Tirar aqui, pessoal. Então, bom dia a todos. Acho que o som tá bom? Com grande alegria, né, que estou aqui mais uma vez nesse centro que eu me criei. Então, é muito bom, né, rever os amigos, rever esse espaço que eu tanto tenho carinho. E com um tema que faz parte do meu dia a dia, né? Como fui muito bem apresentada pela nossa amiga, eu sou professora aqui do município de Rolândia e já trabalhei, né, há vários anos, esse ano em específico, até por conta de tudo que nós estamos vivendo, eu não estou trabalhando com a educação especial este ano. Mas sempre trabalhei com a educação especial e talvez seja pela educação espírita, né? Que eu já nasci em um berço espírita. A gente sempre se pergunta, principalmente quando chegam aquelas crianças para a gente assim que tem tantas dificuldades, tantos comprometimentos físicos, cognitivos, tantos bloqueios, né, para a aprendizagem. Então eu sempre me pergunto, eu falo, meu Deus, né, uma criança assim que não viveu nada ainda, já ter tantas dificuldades, já ter tantos bloqueios, né, nunca uma criancinha cadeirante nunca vai poder ter o prazer de correr, de brincar como os outros, né, como a maioria dos outros. E é aí que a gente, né, abre um parênteses, imagina, né? Por quê? Eu acho assim que o Espiritismo ele traz muitas respostas que a gente só nu e cruamente a gente não consegue responder, né? Igual esse questionamento meu, por que que esse bebê, essa criança que não viveu nada, nunca vai poder correr como os outros, nunca vai poder falar como os outros, né? Não vai poder se comportar como a maioria das crianças na escola se comportam? Então, é nesse momento que o Espiritismo nos traz uma reflexão muito racional e lógica, né? Aquela criança que ainda está pequena ali, que ainda está começando a sua trajetória, está começando a sua encarnação aqui no nosso mundo material, ela não está, né? Ela não existe só daquele momento em que ela nasceu para agora. A gente tem que lembrar que aquela criança que está no início da sua encarnação neste plano físico, ela tem uma bagagem, uma história de vidas anteriores que a gente nem pode imaginar, assim como nós. Porque eu sempre brinco, quando acontece alguma coisa assim muito difícil na minha vida, alguma situação assim, passei por algumas situações agora recentemente tão difícil, que parece que a gente está naquele problema, que o problema não vai se resolver. Aí teve um dia que eu estava tão brava, eu falei, meu Deus, o que que eu fiz para merecer, para passar por isso? Gente, eu tento ser uma pessoa, assim, procuro dentro do que a gente conhece, me manter, me segurar, para às vezes a gente, né? Também ninguém é perfeito, se fôssemos não estávamos aqui. Aí eu parei, pensei e falei, se a resposta não é de agora, com certeza alguma coisa eu aprontei lá atrás e eu não quero nem saber. Deixa eu resgatar e resolver aqui para eu não levar para frente também, né? Então, o Espiritismo nos traz essa reflexão de que a gente está aqui não simplesmente por estar. Nós temos aqui, né, tem até uma fala do Divaldo aqui que mais para frente eu vou reportar novamente, que ele fala, muitos estão por expiação, muitos por missão, né? E a gente está aqui não simples e puramente, né, para buscar a nossa tão almejada evolução, mas também para resgatar o que a gente aprontou lá atrás, né? Todo mundo às vezes, né, fica se perguntando, nossa, o que será que eu fiz? Eu já tive essa fase, ultimamente eu já estou na fase assim, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, porque eu não quero nem saber, porque dá medo, né, do que a gente pode ter aprontado lá atrás, e obrigada pela oportunidade de eu estar aqui tentando resgatar, porque eu quero fazer o máximo possível para também não proletar para as próximas, né? E é aí que a gente para e pensa,
né, como eu havia dito, essas crianças que já chegam ao mundo com tanto problema, né? A maioria das crianças, né, desses aluninhos que chegam para a gente, já são crianças que desde a gestação já passavam por problemas, passavam por dificuldades, aquela vida toda cheia de comprometimentos, né? Cheia de podas, de limitações. Então, por quê? Por que que Deus me deu um filho perfeito, né? Que brinca, que estuda, agora, né? Tá rumo aí a uma formatura do ensino médio, e para minha amiga, né, ela tem aquele bebê que sempre vai ser dependente dela, uma criança que sempre vai necessitar de mais atenção, de mais cuidados. Deus é injusto, gente? Será nesse ponto de dar a uma mãe um filho saudável e a outra não? Então, a gente tem no Espiritismo essa resposta, né? E hoje eu trouxe, dentre tantas dificuldades e tantos bloqueios que o espírito pode passar quando encarna aqui na Terra, eu trouxe o autismo. Por que que eu escolhi esse tema? O transtorno do espectro autista, que agora foi, né, recentemente renomeado, então nós temos aí o transtorno do espectro autista como um dos transtornos, uma das síndromes que mais está aumentando ultimamente, dentre tantas que existem, né, como eu disse agora há pouco. Então, por que será? O que será que vem gerando? Porque até trouxe aqui, né, para a gente conversar um pouquinho sobre a síndrome, antes de entrar no espiritismo. Então, o que é o autismo, né, o espectro autista? É aquela criança que vai ter dificuldade, aquele indivíduo que vai ter dificuldade de ter uma interação social. Então, eles se fecham como se eles existissem só naquele mundo deles. São geralmente indivíduos muito metódicos, que muitas das vezes, dependendo do seu grau de comprometimento, apresentam ações repetitivas, dificuldade de linguagem verbal, de linguagem visual. Então, você dificilmente vai conseguir estabelecer uma conversa, um diálogo, um olhar para essa criança, porque eles não olham nos nossos olhos. Então, é aquela criança que ela vai viver fechadinha ali no mundo dela. Junto com esse transtorno do espectro autista, vem outras gravidades também. Eles podem apresentar comportamentos mais violentos, mais agressivos, de automutilação, né? Teve um caso que, esses tempos atrás, eu estava assistindo no jornal, que a mãe foi denunciada porque mantinha a criança, né, que já era maior, presa, né, na cama ou na cadeira de alimentação. E ela se defendeu, ela falou, olha, ou eu deixo ele assim, ou se eu solto, ele vai acabar tirando a própria vida dele, porque ele se machuca a ponto de querer mesmo tirar a própria vida dele. Então, é um transtorno que intriga muito a ciência, porque a gente não consegue ainda definir um motivo pelo qual a criança é gerada e apresenta esse transtorno. Então, existem muitas especulações, né? Mães que eu participei de um congresso, tem um grupo muito forte aqui no município de Rolândia de mães de crianças autistas. Não sei se alguém aqui é daqui do município, existe esse grupo que é bem atuante no município. E muitas especulações, né? Pode ser porque a mãe tomou alguma vacina durante a gravidez, fatores hereditários, fatores biológicos, até mesmo de condição de criação da criança. Então, existem muitas teorias, muitas análises, até de comportamento. Às vezes pode deixando para ser diagnosticado muito tarde. E o autismo, quanto mais cedo a gente consegue diagnosticar, melhor a gente consegue introduzir essa criança na escola, melhor os pais também. Tem programas até nos Estados Unidos, tem um programa em que a família, quando tem uma criança, a família vai para um centro de especialização para a família aprender a conviver com a criança, para que não isole ela, porque ela em si ela já vive naquele isolamento dela mesma com ela.
Então, muito se está estudando a respeito dessas crianças, e essa alta nos números, né, de cada vez mais crianças autistas, se especula dois fatos. Ou algo está acontecendo mesmo na nossa humanidade, ou é agora que as famílias estão mais abertas, porque antigamente, quando se tinha um filho especial, as famílias simplesmente escondiam. Né? Não ia para a escola, não ia para lugar nenhum. É como se, historicamente falando, ter um filho especial era um castigo de Deus. Né? Se a gente for ver historicamente, tá, gente? Se a gente pegar lá na história da educação, ter um filho especial era um castigo de Deus. E hoje a gente, né, ainda mais com a base da nossa doutrina espírita, a gente sabe que nada acontece por acaso. Né? Nada é por acaso, nada é em vão. Nada do que acontece hoje comigo, claro, que a gente tem o nosso livre-arbítrio. Né? A gente pode escolher as nossas ações. Nós temos uma programação reencarnatória, mas nós também temos a liberdade de ter certas escolhas que podem sim pesar na nossa vida, pesar nessa encarnação, né? Pesar que futuramente a gente vai ter que prestar contas do que nos foi proporcionado e do que a gente fez, né? E quanto mais conhecimentos a gente tem, mais cobrança, né? Uma coisa é você cometer algo que você não sabia, outra coisa é a gente cometer alguma coisa ciente do que a gente está cometendo. Então, dentre esse transtorno do espectro autista, existe a visão espírita. Eu ia trazer para vocês que eu faço parte do grupo do livro lá da Casa da Prece, e teve um exemplar que é muito bom, né? Até depois eu posso compartilhar, viu? Eu compartilho com a Jennifer o livro, né? Para que depois, se alguém quiser ter acesso, de uma mãe espírita, que ela teve o bebê, e ela conta no livro, né? Um livro autobiográfico, ela conta que ela queria muito ser mãe, e passou por muitos abortos, teve muito problema com a gestação, e quando ela conseguiu ter o bebê, quando mostraram o bebê para ela na maternidade, ela enxergou o bebê azul. Azul é a cor, né, de quem aí defende a bandeira do autismo. Então, ela enxergou o bebê na maternidade azul. E aquilo para ela conta que foi como se fosse um sinal de que aquele bebê era especial em algum ponto para ela. E aí, com o desenvolvimento da criança, né, se constatou que era uma criança com espectro autista. E no livro ela conta como que ela foi lidando com essa situação, casando com os ensinamentos que ela tem do espiritismo. Então, assim, é um livro muito legal, uma leitura muito interessante, uma leitura gostosa que você consegue. Eu não trouxe meu exemplar, porque a minha cachorrinha começou a ler comigo, né? E daí algumas páginas ela danificou, inclusive a capa, para eu mostrar para vocês. Mas, se alguém tiver interesse, eu tenho um outro exemplar e eu posso mandar a referência bibliográfica para vocês. Então, como essa mãe relatou no livro, o Espiritismo também traz, né, algumas explicações para esse transtorno do espectro autista. O porquê, né, também retrata esse porquê de tanto aumento desses casos e qual é a visão espírita para esse transtorno. Então, nós temos lá Divaldo, né? O Divaldo ele também se pronuncia a respeito do autismo, até porque, talvez, né, com relação às crianças, ele tenha esse perfil para estar caracterizando e também acompanhando comportamentos. Então, como eu disse para vocês, a causa ainda é desconhecida. Se especulam muitos fatos, mas nada é comprovada. É isso que gera um bebê com esse bloqueio, né? Porque o autismo é um bloqueio cerebral onde os neurotransmissores não conseguem fazer a conexão dessa área nossa do cérebro onde tem a comunicação social, onde tem a nossa empatia, o nosso envolvimento com os outros, tá? Então, para o Espiritismo, qual seria essa causa, né, das crianças hoje estarem
com tantas crianças com esse transtorno. Então, a primeira, né, que é apontada pelos estudiosos e até mesmo dentro da literatura espírita, é de que espíritos, né, com marcas muito severas no perispírito devido a mutilações ou acontecimentos das vidas passadas, por ter essas marcas ainda tão grandes no perispírito, quando se formam, né, quando se formam nessa nova encarnação, o corpo físico que é gerado, ele traz ainda essas marcas, ainda traz, vamos dizer assim, essas sequelas, né, do que viveu lá atrás, que o perispírito apresenta. Então, quando se forma o corpo físico dessa nova encarnação, esse corpinho físico vai apresentar esse comprometimento na área lá cerebral. E assim, engraçado não, Deus me livre. É interessante porque o autismo, não existe um exame que eu pegue lá, vou pegar meu filho, vou fazer um exame aqui para ver se ele é autista. Não existe esse exame. Né? Você pode fazer um eletro, né, que geralmente neuro sempre pede, uma ressonância, o que for. Pode apresentar essa inatividade nesses campos, mas não é um exame que fala assim, olha aqui, deu no exame que o seu filho é autista. Tanto é que quando a gente recebe a criança na escola, a criança vem com um laudo de possibilidade de ser, né, uma criança com espectro autista. Porque esse relatório ele não se fecha. O médico ele deixa para aquela criança, durante o seu desenvolvimento, né, é algo que é comportamental, tentativa, às vezes, de defender a criança e na tentativa de também não expor e não causar nenhum outro mal maior, né? Porque eles, quando demonstram agressividade, geralmente são bem impulsivos e são coisas rápidas, assim. Às vezes ele está gostando daquilo, de repente ele já não gosta mais e aquilo ali já pode virar um transtorno. A outra, né? Um outro fator apontado pelo Espiritismo, e esse é o mais estudado, é o fator de que o espírito, quando reencarna, ele rejeita aquela encarnação. Então, a não aceitação do espírito naquela condição que ele, né, muitas vezes ali na programação reencarnatória, tudo mais foi acordado, ele não aceita aquela programação reencarnatória. Então, ele não desiste, né? Ele continua ali preso à matéria, mas ele não aceita a condição dele. E ele se tranca naquela não aceitação, e aí ele passa a viver naquele mundo, muitas vezes com memórias de vidas passadas, muitas vezes com obsessões de vidas passadas, e ali ele se fecha, e ele não aceita a nova família, ele não aceita a encarnação, ele não aceita os pais. Então, é nesse ponto que muitas teorias pedem para que a mãe, que é muito importante, né, desde quando descobre lá a gravidez, até depois que o bebê nasce, principalmente durante o sono, conversar muito com o bebê, dizer que ele é bem-vindo, que ele é amado, que ele foi desejado, que ele vai ter, sim, uma vida aqui, mas que tem os pais para apoiar, que tem a família, que ele tem amor, porque isso é muito importante, porque, como a gente, né, agora há pouco eu ainda disse, aquela criança, aquela vida material está começando agora, mas aquele espírito não. Né? Talvez a gente está recebendo ali um espírito que foi uma dificuldade para a gente numa vida passada, ou que a gente foi uma dificuldade para ele também. Né? Então, a gente não sabe, né, quem é o espírito que está ali sendo entregue para aquela mãe, para aquele pai. Então, a importância da gente sempre chamar esse espírito para essa encarnação, principalmente nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida dessa criança. Dizer o quanto ela é desejada, sim, e que ela tem, né, a todos ali para esse apoio. Porque isso vai fazer uma diferença
para essa aceitação também do espírito, porque se a gente acompanhar relatos, né, em reuniões mediúnicas, em livros, em romances, a gente vê que a partida, quando a gente está aqui, é muito difícil, né? A gente partir para o plano espiritual, principalmente para quem fica. Mas para a reencarnação também eles dizem que não é fácil, né? A preparação para voltar, né? Deixar também o plano espiritual. Muitas vezes, né, com uma programação reencarnatória mais difícil. Então, os dois pontos, né, são de grande valia, de grande importância para a gente, tanto deixando a matéria, quanto assumindo essa matéria física, né? Matéria física, essa matéria. Então, um dos pontos que se releva muito é essa não aceitação do espírito. Então, o Divaldo ainda faz, né, aqui uma observação, que eu vou pedir a licença para fazer a leitura aqui, que é: precisamos considerar que somos herdeiros dos nossos próprios atos. Em cada encarnação, adicionamos conquistas ou prejuízos na nossa contabilidade, que é o que a gente acabou de falar. Em determinados momentos, ao contrairmos débitos mais sérios, reencarnamos para ressarci-los sob a injunção dolorosa de fenômenos expiatórios. Então, nada do que está acontecendo, como a gente já acabou de falar, né? Nada é por acaso. A gente vem aí com uma bagagem, a gente já vem com uma mala, né? Que a gente precisa ir destrinchando e arrumando. Só que também a gente não pode esquecer que muitas vezes os prejuízos que a gente está somando aqui podem ser somados àquela mala e não ser problemas que a gente já tinha para resolver, que já estavam lá. Então, a gente tem que, né, pesar. Será que o que eu passo agora foi algo que eu estou recuperando ou é algo que eu ainda estou criando, né? E depois, nós temos também no Livro dos Espíritos, né, na questão, eu vou pegar aqui, gente, porque eu sou ruim para lembrar dados exatos. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, nós temos também qual a finalidade da encarnação dos espíritos. Então, por que aquela criança está lá presa a uma cadeira de roda e o outro está correndo livre, fazendo arte? Eis, então, a resposta que a gente tem aí. Deus impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns, uma expiação. Para outros, uma missão. Então, cabe aí, né, que tudo é providencial, não é nada ao acaso. E eu li também uma trilogia que é muito, muito interessante, né? Passou por todo mundo lá da minha casa, Nas Trilhas do Umbral. Não sei se é do conhecimento de vocês. Aquela trilogia, ela é assim magnífica tanto para nós que já somos espíritas há algum tempo, ou no nosso caso, né, meu e do meu irmão, que a gente já desde que nasceu, e também para quem está iniciando. Então, no livro Nas Trilhas do Umbral, é uma trilogia que conta a história de uma equipe de resgate que vão para as zonas umbralinas com resgates específicos. Porém, no caminho deles, dentro, né, no caminhar, eles acabam encontrando outros espíritos e daí eles contam as histórias desses espíritos que eles encontram nessas zonas umbralinas. E em um dos livros, a equipe de resgate encontra, e aí, a princípio, um deles, que é mais novato, fica com medo, porque ele encontra um espírito caracterizado como se fosse um imperador, né? Algo de muito poder. E atrás daquele espírito, uma falange de espíritos sofredores que obedecem às ordens dele piamente ali, e ele tem todo o comando daquela falange. E aí um dos espíritos, né, são 3,
um dos espíritos, né, pergunta para a moça que é a coordenadora do grupo de resgate, fala, a gente não pode, porque olha lá quantos que estão com eles. Ele tem muitos, nós somos em 3, eles vão acabar com a gente aqui. Não, esse espírito aí a gente deixa porque a gente não vai nem poder. E no livro descreve que ele tinha até um tamanho maior perante os outros. Então, ele era mesmo para ser imponente. E aí a Clara, né, responde com todo o carinho e amor que ela é descrita durante todo o livro. Ela fala, nós temos sim que falar com ele. Nós temos sim, porque ele já é um espírito milenar aqui no umbral. E o tempo todo ele não faz para arrebanhar outros, para trabalhar no mal para ele. Então, ele precisa sim ser atendido, e inclusive você não sabia, mas eu já sabia que nós íamos encontrar ele. Ele já tem uma programação reencarnatória. Então, ele precisa sim ser resgatado também antes do outro, que eles, nesse terceiro livro eles estavam em busca do Fabrício. Ele precisa sim ser resgatado antes do Fabrício, porque a família que vai recebê-lo já está sendo preparada. Ele vai reencarnar, porque ele não pode mais viver do jeito que ele está vivendo aqui no umbral. E aí eles chegam, e para aquele espírito é uma petulância eles chegarem para conversar com ele. Porque no livro ainda conta que eles se fazem invisíveis quando é necessário, mas também eles se fazem visíveis quando é. E aí tem todo o capítulo que eles vão conversando, vão, né, tentando doutriná-lo ali, até que eles conseguem, né, fazer o resgate dele. E aí a Clara comenta que ele, por ser um espírito tão inteligente, porque a evolução dele foi do lado intelectual e não moral, né? Porque isso a gente sabe que é possível. Um espírito ter, né, uma evolução intelectual, mas moralmente, né? Então, ele tinha um intelectual muito bom, tanto é que ele conseguia ali coordenar aquele grupo e fazer com que todos acreditassem que ele tinha um poder maior do que eles. Então, por ele ter aquele intelectual tão alto, a programação reencarnatória dele já estava prevista para que ele assumisse um corpo com limitações cognitivas. Então, ele, sendo um espírito extremamente inteligente, ele estaria preso a um corpo que não ia obedecer aos comandos dele. No livro, eles usam o termo até idiota, né, que eu não gosto desse termo. Mas ele estaria preso a um corpo onde ele poderia, sim, porque a inteligência dele não tem como ser tirada, né? Aquele poder de persuasão dele, ele não tinha como ser tirado. Mas, então, para ele conseguir chegar num lar, que aí conta que o casal que iria recebê-lo era um casal que queria muito um filho, que tinha todo o amor do mundo para aquele filho que eles iam receber. Então, ele precisava assumir aquele corpo cheio de limitações intelectuais, que não ia obedecer aos estímulos intelectuais dele, que eram ótimos, mas para ele ficar preso ali, aquele casal que iria recebê-lo, né, com a missão de simplesmente demonstrar e ter por ele amor, para ele sentir o que ele, né, estava preso lá no umbral, o que ele nem sabia mais o que era o amor. Então, nesse livro, a gente tem um exemplo do que a gente está tratando aqui, né? Um espírito que vem, que claro que ele não ia aceitar, né? Nunca um corpo desse que não ia obedecer, porque se ele voltasse com um corpo perfeito, com certeza ele não ia aproveitar de novo a oportunidade dele da reencarnação. Então, foi preciso que ele voltasse com um corpo de limitações, para ele refletir, e ali ele conseguir ter novamente o amor, né? Saber o que é ser amado, porque o casal já estava, né, já tinha uma equipe trabalhando com o casal, para que eles pudessem, uma citação que eu trouxe aqui para vocês, do livro, e das vítimas que angariam mesmo pretérito.
do umbral que eu trouxe para vocês. Então, o espírito fica ali alienado naquele mundo dele, sem que o corpo reaja ou interaja com quem está à volta. E muitas vezes ele fica ali até preso naquele passado que ele fez, né? Mas também fica impossibilitado ali também de dizer contido, que é o caso desse espírito aí para nós. Até que horas eu posso ir? É que eu quase não falo, viu, gente? Eu vou entrar agora no último tópico que eu trouxe aqui, que é a função dos pais, né? Porque até agora a gente falou então da criança que vem desse espírito que vem com essas limitações, com essas barreiras, né? Com esses freios, né? Para conter aí muitas vezes, né? Como nesse caso um intelecto muito avançado para uma moral não tanto. E os pais, os pais dentro de tudo isso, né? Qual a função deles dentro de todo esse amparado aí? Então, os pais, né, como a palestra anterior que eu fiz foi falando da educação e da questão dos pais diante do espírito que lhes é confiado. Então, qual seria a função dos pais? Muitas de resgate também, muitas de missão. Então, uma família que tem uma criança com qualquer necessidade especial é uma família que tem o dobro do trabalho. E eu sempre digo assim, eu sempre ouço muitas mães que trabalham comigo, né? As mães que também são mães de alunos meus, e eu entendo assim, eu falo que eu entendo muito, porque são mães 48 horas, né, por dia. Porque a gente, quando tem um filho dito normal, a gente sabe, eu cuido agora, né? A gente tem lá as fases do bebê, que a gente não tem tempo para nada, não sei se todo mundo aqui é mãe, aquele bebê que a gente não tem tempo para nada, que é só do bebê, que a gente amamenta, troca e fica naquele círculo ali, né? Depois a gente ensina essa criança a deixar as fraldas, né? A gente vai para a escola, igual agora eu já falo que, esses dias até brinquei com meu irmão, falei, eu já estou preparando, porque o meu já tem 17 anos, e eu sei que logo ele vai querer seguir a vida dele, né? Já está buscando curso, onde que vai fazer o vestibular, se vai prestar um concurso, o que, que vai fazer da vida. Então, eu sei que logo eu estarei sozinha na minha casa. E é esse o rumo da vida, porque eu também deixei a casa dos meus pais, né? E uma criança especial requer mães especiais, pais especiais, porque muitas das vezes a gente não vai ter esse abandono do ninho, né? A gente sempre vai ter ali um outro indivíduo dependendo da gente em quase a sua totalidade do tempo, tanto para alimentação, tanto para higiene. Então, eu sempre brinco assim, que as mães que trabalham comigo já sabem, dos meus alunos, né? Falo, criança de educação especial raramente faltam à escola. Porque, gente, é o único momento que essas mães têm ali para ter um pouquinho de respiro também, né? Porque a escola é uma base, e a gente está vendo isso na pandemia agora, que a escola faz toda a diferença na vida social, de aprendizagem dessas crianças, e das crianças especiais mais ainda, né? Porque muitas vezes a interação social delas acontece ali na escola. Então, ser mãe, ser pai de uma criança especial também requer ser especial. E aí a gente vê, né, a função novamente, né, a explicação racional que o Espiritismo nos traz. Então, como eu disse lá no comecinho, por quê que eu tive um filho então especial e a Vilma não, né? Deus gosta mais dela do que de mim? Por que que eu, né, tive que ter essa dificuldade e ela não?
Então, aí, novamente, o Espírito como a doutrina consoladora, que nos traz a racionalidade para refletir sobre esse fato, refletir sobre essa condição, né? Se eu fui mãe de uma criança especial, essa missão nos foi dada, né? Fácil não é, porque nada, né, não é fácil, e ainda mais com uma criança especial. Mas é o que a gente falou agora há pouco. O que eu vou usar isso daí? Para me melhorar ou para aumentar o meu resgate, para aumentar a minha dívida? Se me foi confiada essa criança, não foi à toa. Como eu disse agora há pouco, né, citando o livro Nas Trilhas do Umbral, o casal que vai receber aquele espírito terá, né, que no livro não aborda toda essa parte, mas com certeza fácil não vai ser para aquele casal. Porque diante disso eles receberam da espiritualidade uma missão que é ensinar para aquele espírito novamente o que é o amor. Ensinar o que é ser amado, que é algo que, como ele estava preso lá há tanto tempo, que ele já havia se esquecido. E eu sempre vejo assim, né, igual nas sessões mediúnicas e tudo mais. O espírito ali, por mais endurecido que ele seja, quando a gente toca na família, é o ponto que derrete qualquer um. Porque a família é o nosso primeiro grupo social. E por mais que existam essas diferenças, né, até na palestra anterior eu citei, né, que no Livro dos Espíritos traz. Por que o bebê, quando nasce, aquela simetria dele tão fofinha faz com que qualquer coração desmonte? Porque ali está um espírito que a gente não conhece, né? Que a gente muitas vezes não conhece, não. Muitas vezes foi um problema para a gente, ou a gente foi um problema para ele. Então, Deus é tão perfeito que até para aquele espírito chegar para a gente, ele chega ali com uma apresentação tão fofa que a gente jamais, eu vou olhar para aquele bebê e imaginar, o que você foi meu no passado, coisinha? Jamais. Né? A gente nem lembra. A gente ama tanto quando nasce. Eu brinco até com meu irmão que a minha cunhada está agora na reta final da gravidez e eu fico, ai meu Deus, o dia que nascer, ai se eu estiver trabalhando nesse dia, o que eu vou fazer, meu Deus, que eu não vou conhecer esse bebê? Porque a gente já fica com um amor assim, eu fico com aquele amor desenfreado, porque eu brinco que eu não sei amar pouco, né? Eu amo demais. Então eu amo demais o meu filho, amo o meu sobrinho como se fosse meu, e esse que está vindo, meu Deus do céu, eu já fico preocupada, eu já vejo uma roupa, eu já quero. Por fim, ele já está com tanta roupa, né, que eu acho que não vai nem dar conta de usar tudo. Então, Deus é tão perfeito que Ele já traz para a gente aquele bebê que você, olhando, você não tem como não amar. E até um bebê, quando ele chega de uma forma especial, a gente vê as mães, né? Eu vejo até pelas mídias sociais, grupos sociais, aquelas mães que às vezes postam lá aquele bebê prematuro, que elas, vamos lutar, que, né, você já é um guerreiro, que você está lutando pela sua vida desde pequenininho. Eu tenho uma ex-aluna agora que a bebezinha nasceu bem prematura, então ela sempre coloca lá a foto da bebê dentro da incubadora. Vamos, que você é uma princesa guerreira, você está lutando, a primeira luta que você já está fazendo é pela sua vida, que a gente te ama. Então, assim, independente de qualquer condição que esse bebê é entregue para a gente já ama incondicionalmente. Né? E é isso que vai fazer tanta diferença na vida desse espírito que está chegando. Talvez aquele amor que a gente dê ali vai fazer com que ele reflita sobre tudo o que ele já passou, sobre tudo o que ele já teve no passado. Né? Dificuldades existem, porque daí quando cresce, às vezes a gente fala, ai meu Deus, que vontade de dar uns tapas, né? Esses dias até brinquei com meu filho, falei, acho que eu vou te deixar lá na casa do seu tio, vou tirar umas férias. Ou você fica lá com a sua avó uns dias, porque ele começa com uma converseira comigo. Mas assim, a gente ama incondicionalmente. Talvez, como algumas literaturas apontam, né, o amor materno seria o amor, assim,
um pouquinho mais próximo do que Jesus veio para nos ensinar. E é aí, diante, né, da alegria, da tristeza, que a gente vai conseguir resgatar esse espírito que nos foi confiado. Acho que era isso por hoje, gente. Falei demais. Obrigada, viu, pela atenção de vocês. Fico muito feliz por poder ter feito parte desse domingo de manhã de vocês. Muito agradecida. Nós é que agradecemos, Daiane. Foi muito importante tudo isso que você nos trouxe. No nosso dia a dia, né? Nós temos os nossos desafios. Mas com essas informações, a gente para refletir um pouco mais. Então, a abençoada doutrina consoladora, que nos esclarece, que nos ilumina, que nos direciona. E a sabedoria suprema do Pai, do amor incondicional, né? Que todos nós estamos aqui para aprender a amar. Então, nós agradecemos. Eu que agradeço pela oportunidade. Importante a tua presença aqui hoje. Obrigada. Obrigada de coração mesmo. Para mim é um prazer estar aqui, né? A gente não sabe nada, mas um pouquinho a gente vai dividindo e somando, né? É muito importante, a gente vai compartilhando, né? Obrigada. Agora nós vamos partir para a segunda parte, que é o passe que a gente dá, se você quiser aqui. Obrigada. Como é importante essas informações, né? Como nos